Paz de Jesus a todos. Nós vamos orar e vamos iniciar o culto desta noite, pedindo que o Senhor nos abençoe, que a palavra fale ao nosso coração. Oremos. Senhor, nós nos alegramos por mais uma vez estarmos na Tua presença. Nos alegramos, ó Pai, por este momento, Deus, em que o Senhor concede o privilégio de estarmos reunidos como igreja para Te cultuar, para Te bendizer, para exaltar o Teu nome, Senhor. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso culto, ó Pai, e queremos apresentar a Ti, ó Deus, abrindo o nosso coração, Senhor, e pedindo que Tu venhas visitar a cada pessoa que vai entrar por aquelas portas, cada pessoa, Senhor, que pode estar nos acompanhando através de outra forma, Senhor Deus, da rádio, ou do Facebook, ou de uma outra maneira. Que o Senhor alcance cada pessoa nesse momento, Pai, a Tua palavra, que possa estar junto conosco, Te louvando, Te glorificando. Que seja, Senhor Deus, uma verdadeira participação, ó Pai, de um culto de louvor, aquele que é digno de receber o louvor, a honra, a glória, a majestade, o único Rei sobre as nossas vidas, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado mesmo pelas portas abertas. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela compreensão daquilo que vamos entregar a Ti. Não vamos entregar de uma forma qualquer. Não vamos entregar, Senhor, porque apenas faz parte de um costume nosso. Senhor, nós queremos entregar aquilo que está no nosso coração. Queremos entregar a nossa vida no Teu altar. Recebe, Senhor, e fala, Senhor Deus, de uma forma particular. Nós bendizemos o Teu nome, nós Te exaltamos e oramos sempre e sempre no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor.
para te adorar, Senhor, para te louvar, bendizer o teu nome, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas até o altar do Senhor. Sou grato por tudo que
Obrigada porque podemos contribuir com a Tua obra, Senhor amado. Obrigada, Deus, pelas portas abertas, pelos nossos irmãos que estão aqui, por aqueles que estão em suas casas também, Senhor, ouvindo este culto e Te adorando também, Senhor. Nós Te agradecemos, Deus, porque temos esse privilégio, Senhor, de abrirmos os nossos lábios, podermos levantar as nossas mãos para Te adorar, Senhor. Somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos pela família que o Senhor nos deu. Somos gratos pelos nossos irmãos, ó Deus. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Por tudo mesmo, ó Deus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Espírito
Os irmãos podem se sentar. Nós estamos fazendo uma série, irmãos, que nós denominamos Mulheres de Ouro. E nós vamos hoje falar a terceira parte. Falamos sobre Maria, mãe do Senhor Jesus. Falamos sobre Ruth a semana passada e vamos falar sobre Esther. Tá? Pedi que acenda o primeiro lance de luz. Vamos conhecer um pouquinho a história, irmãos. Interessante, nós conhecemos um pouquinho a história do livro de Esther. O livro de Esther está lá no finalzinho dos textos chamados históricos, um pouquinho antes dos profetas, né? E eu quero repartir com os irmãos, aqui tem muita coisa aqui, mas eu não vou me demorar muito não, porque como é muito conteúdo, eu quero passar o máximo possível. Não sei se você achou aí o livro de Esther, Antigo Testamento. Eu vou fazer a leitura aqui também, para que eu possa estar junto com os irmãos. Normalmente eu uso a Almeida, a nova Almeida atualizada, mas hoje eu vou me reservar aqui a revista atualizada. Capítulo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Olha, grava bem. Reinou desde a Índia até a Etiópia. Então esse é um livro histórico. Grava bem isso, irmãos. É muito importante que você vá montando tudo aquilo que eu vou falar essa noite. É um livro histórico. E essa história aqui você não encontra só na Bíblia. Se você for estudar o Império Persa, você vai entender e vai enxergar essa história também. Versículo 2. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero, que também tem o nome de Xerxes, no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e os seus servos, no qual se representou o melhor da Pérsia e da Média. Nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. E ele então mostrou suas riquezas, a glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. E passados esses dias, deu ele um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, assim para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, atados com cordões de linho de púrpura, argolas de prata, colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro, de prata, e sobre um pavimento de pórtico de mármore, de alabastro e pedras preciosas. Dava-lhes de beber os vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que se fizessem segundo a vontade de cada um. E também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa qual tal o rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, mandou Neumã, Bismã, Arboná, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Vamos parar aqui. Veja que essa situação envolvendo a rainha Vasti, alguns chamam Vasti, né? Mas no hebraico é Vasti, não tem
esse apelo nesse último TI aí, né? Então, essa negação da rainha Vasti, ela traz uma série de coisas que vão acontecer envolvendo a vida de Esther e envolvendo tudo aquilo que transcorre no livro. Então, percebam, ele traça um livro com um teor histórico, é um livro histórico. Por ser um livro histórico, não tem valor espiritual. O que os irmãos acham? Tudo que está aqui, está por acaso, irmãos? Não. Então, se vem alguém falando, não, nem tudo que está aí é para acreditar, algumas coisas precisam ser revistas, tal. Não acredite, né? Não acredite. Por quê? Porque a Bíblia é o que está aí, irmãos. Foi o que chegou nas nossas mãos. Os manuscritos, o que eles tinham aqui, não era essa totalidade que nós temos aqui hoje. Então, o que tem aí, nós temos que louvar o nome do Senhor, que aí a revelação ela está completa. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento completos aí. Então, Esther, o tema hoje da mensagem é Esther, abnegação. Abnegação. Vocês sabem qual é o sentido ou o significado de abnegação? Vamos recorrer aqui ao nosso amigo, né? O dicionário. Substantivo feminino, que significa renúncia, ação de abnegar, de desistir de alguma coisa. Altruísmo, ação contrária ao egoísmo. Desapego completo de suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, de uma outra causa ou uma ideologia. Na religião, renúncia da própria vontade ou dos desejos pessoais e naturais por princípios religiosos, indiferença ao que está relacionado com as coisas que dizem respeito à própria religião, né? A origem da palavra abnegação, do latim abnegadonis, que significa deixar de lado. Essa aí é uma das definições que nós encontramos no dicionário. Por que é importante nós termos essa definição? Essa definição, irmãos, ela é importante por aquilo que vai acontecer com a vida de Esther. Quantos aqui já leram o livro de Esther? Levanta a mão, deixa eu ver. Leram mesmo, estudando e tal. Levanta de novo, deixa eu ver. Eu vou ter que contar um pouquinho a história aqui, né? Os irmãos viram aí, a princípio, que há um rei envolvido. Então nós temos aqui alguns personagens, já já eu falo desses personagens. Esse livro, irmãos, ele quase ficou de fora do cânon. Sabe o que é o cânon? São as escrituras consideradas inspiradas pelo Espírito Santo. Por que quase ficou de fora do cânon? Há uma característica nesse livro. Nós nem sabia que eles tinham separado esse hino, né? Jeová, Yahvé. Yahvé é um tetragrama hebraico, Yud, Rei, Vav, Rei, são 4 letras no hebraico, Yud, Rei, Vav, Rei. E você pode dizer Jeová, Jeová, Javá, Jeovê, né? Mas vamos dizer aqui que o nome Jeová, ou o nome Yahvé, não é encontrado nesse livro. Então muitos dizem, poxa, não cita o nome de Deus. Então não é um livro inspirado. Por esse motivo, irmãos, muitos quiseram tirá-lo do cânon sagrado. O que é o cânon? É a reunião daquelas pessoas que orientaram os livros que, segundo as escrituras, a veracidade, representam a palavra de Deus. Então esse livro tem essa característica. Os irmãos vão aprender um pouquinho aí de teologia, né? De introdução ao Antigo Testamento aí. Há uma coleção de livros, irmãos, que no hebraico se chama Meglot, que significam, o que significa Meglot? Meglot significam pergaminhos, Meglots. O que são os Meglots? São pergaminhos. Então há uma coleção de livros no Antigo Testamento que significam, cujo título é os Meglots, que são os pergaminhos. E eles incluem, além do livro de Esther, os livros de Cantares, de Salomão, os livros de Ruth, Lamentações e Eclesiastes. Cada um desses livros, irmãos, ele era lido
em uma das 5 grandes festas dos hebreus. Os hebreus tinham 5 grandes festas anuais, né? A Páscoa, o Purim. Esse livro, em específico, o livro de Esther, ele era lido na festa do Purim. O que significa Purim? Libertação. Purim é uma festa que talvez uma das mais importantes na história dos hebreus. E aonde está o relato dessa libertação? No livro de Esther. No livro de Esther. Deus preservando o seu povo. Quem era o povo de Deus? Os hebreus. Por que eles eram o povo de Deus? Porque Deus escolheu. E Deus levantou na semente de Abraão e falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te abençoar. Então eu tenho com você um pacto, uma aliança, Abraão. E em ti nós vamos abençoar as famílias da terra. E nesse pacto, nessa aliança, irmãos, muitos inimigos se levantaram para destruir o povo hebreu. Se você tem acompanhado os noticiários, você tem acompanhado aí as brigas entre os palestinos e os judeus, não é verdade? E quanta controvérsia, né? Não, foram os judeus que começaram. Sempre é assim, irmão, sempre é assim. A imprensa tendenciosa, ela sempre vai dizer que Israel atirou a primeira pedra. Não que Israel seja santinho, como um país. Não, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Pensa que Israel é o povo de Deus, mas esse Israel tem nada mais a ver com o que está aqui, não. Tá? Existe uma promessa. E como Deus não falha nas suas promessas, se Ele fala, Ele age, então existe uma promessa. Mas sempre é o contrário, né? Então, se você pegar algumas expressões, eu não vou me lembrar o nome de um ator muito famoso, você já deve ter assistido muitos filmes com esse cara, e ele falou Israel, isso com todas as letras, no Instagram, no Facebook, para quem quisesse ouvir, Israel tem que ser varrido da face da terra, tá? Com todas as letras que eu estou falando aí. E essa expressão é de muitos líderes dizem isso, né? Enquanto não forem varridos da face da terra, nós não teremos paz. Então é uma briga, irmãos, que ela é além da parte bélica, das armas, ela vai além disso. Existe sim algo espiritual por trás disso, sem dúvida nenhuma. Então essa festa, ela se deu nessa libertação, que nós vamos falar aqui um pouquinho no livro de Esther. Dizem que Lutero não gostava desse livro. Tem vários autores bíblicos, inclusive tem um livro que eu gosto muito, eu dou aula muito usando esse livro, de um autor muito conhecido por pessoal que estuda teologia dos mais antigos, e ele diz que Lutero não gostava desse livro. Ele abominava esse livro. Entre questões ou não, diz que Lutero não era muito chegado aos judeus também. Não sei, né? Não vou entrar nessa questão. Porém, irmãos, aos estudiosos, a quem mergulha nesse livro e conhece a mensagem desse livro, esse livro vai mostrar o amor do Pai, o amor do Deus Criador, desse Deus Yahvé, desse Deus Jeová, em manter a nação de Israel, uma nação que foi chamada para receber a revelação e levar essa revelação adiante. Olha, eu já ministro aulas do Antigo Testamento, aí já perdi o tempo já. Não sei nem quanto tempo, acho que desde 87. Desde 1987 que eu faço aulas do Antigo Testamento e tal. Me especializei um pouco mais na teologia, mas tem que conhecer um pouquinho, né, a introdução, a base do Antigo Testamento. E é interessante, irmãos, que para quem estuda, você percebe claramente que há uma proteção de Deus para com o povo de Israel. Porque quem estuda o Antigo Testamento, estuda as revelações de Deus na história de uns caras aí, de umas pessoas aí. Quem são eles? Os hebreus. Então toda a revelação que você tem no Antigo Testamento, você tem em cima, né, desse relacionamento, Deus com essa nação. Então, repito, né, o que eu falei agora há pouco, na linha escatológica, ou seja, na questão das coisas finais que estão para acontecer,
e a gente sempre fica de olho em Israel, tem que ficar. Nós entendemos que ainda há um tratamento de Deus em Israel como nação, como nação. Então há um interesse muito grande do inimigo em varrer da face da terra aqueles que receberam a revelação, Israel. Como eu falei, irmãos, esse livro ele gira em torno de alguns personagens. Então ele vai contar a história em cima de alguns personagens. Então eu vou falar aqui os personagens para que vocês tentem gravar. Primeiro é Esther. Esther. Esther não é o nome hebraico dela. Esther é o nome persa, medo-persa. Esther significa estrela do Oriente. O nome dela é Radassa, ou Radassá, e significa murta. O que é a murta? É uma plantinha. É uma espécie, não é um mato, é uma espécie de vegetação. E alguns tipos dessa murta, eu não sei exatamente como as pessoas esmagam ela, processam ela, algumas espécies soltam ou exalam um aroma agradável. Então o nome dela hebraico é Radassa, ou Radassá, que significa murta. Quem era essa Esther? O livro diz aí apenas que ela era sobrinha de um tal de Mordecai ou Mardoqueu. É a mesma coisa, é o mesmo nome. E ela não tinha mais o seu pai e a sua mãe, talvez tenha sido criada órfã. Por isso o tio resolveu cuidar dela. Tá? Vocês estão lembrados da mensagem de domingo de Ruth? Lembra que eu falei? Deus usou Ruth, né, que era uma gentia, não era judia, para alcançar o povo judeu. E aqui Deus usa a Esther, que é judia, para alcançar o povo gentil. Então Deus faz, irmãos, das coisas mais impressionantes que você pode imaginar. Por quê? Porque o plano dele prossegue. O profeta diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Né? Então, se Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, pode se levantar um mundo. Nada pode impedir aquilo que Deus quer fazer usando os seus escolhidos, né? Então ela era judia e tinha essas características aí. O Mordecai ou Mardoqueu, ele era o tio de Esther. Ele é um homem que tinha uma influência entre os hebreus. Sabe aquela pessoa que os outros ouvem? De repente você fala alguma coisa para alguém, entra por aqui, por uma orelha e sai pela outra. De repente vem uma outra pessoa, só dá um sinalzinho e o cara já fica pensativo, né? Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que tem influência. E tem influência. Então Mardoqueu era um homem influente entre os hebreus. O rei Assuero, ou Xerxes, que é o nome dele persa, ele foi traído pela ex-esposa. Em que sentido? Nós lemos o texto aí. No sentido de que ele deu uma festa, e a rainha deu uma festa também, e quando ele quis apresentá-la ao povo com a sua coroa, e pelo que diz o texto, Vasti era uma mulher bonita, vistosa, ela se recusou. Então isso foi muito mal aos olhos do rei, aos olhos dos conselheiros do rei, e aos olhos das pessoas que estavam lá. Como é que ela se recusa a estar na presença do rei, dos seus convidados? E isso aí marcou muito aquilo que vai no transcorrer agora do livro de Esther. Essa negativa de Vasti de participar deste banquete. E os irmãos viram também que o povo bebia sem parar. Bebia e comia. Só vou abrir um parênteses aqui. Os irmãos têm ideia como é que eram essas festas, irmãos? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia como é que era o palácio? Quantos banheiros tinha o palácio? Porque quem bebe muito, quem come muito, não é? Não tinha banheiro. E muitas das sujeiras, vamos dizer assim, das necessidades, eram feitas por ali.
E a festa correndo, 1 dia, 2 dias, 3 dias e assim por diante. Né? A gente vê aqueles filmes, né? Acho que é tudo 1000 maravilhas. Graças a Deus que eu não vivi nesse tempo, né? Graças a Deus, misericórdia. Mas era assim. Por isso que dizem, né? Os prazeres da bebida, da carne, vem desse tempo aí. Irmãos, um outro personagem é Amã. Quem é esse cara? Esse cara é um tipo de braço direito do rei. E qual era a intenção dele? Destruir o povo hebreu, varrer o povo hebreu da face da terra. Por isso que eu citei esse cara, esse ator aí, né? Não é só ele, não. Lá no Antigo Testamento também, muita gente queria que o povo hebreu desaparecesse da face da terra. Então essa é a apresentação do livro. Ele deu um banquete, a Vasti não quis vir, e lá na frente ele dispensa a rainha. Se você continuar a leitura, que é muita coisa para lermos, mas ele dispensa a rainha. E em dispensando a rainha, ele como rei, ele tinha o direito de pegar uma donzela lá do povo, uma donzela do próprio palácio, e inclusive elegê-la ou coroá-la como a nova rainha. E aí então, irmãos, aqueles éditos que o rei falava, não tinha internet naquela época, não tinha jornal, o cara ligar a televisão. Então eles davam um tipo de um édito, era um escrito, e eles eram colocados nas vilas, nos lugares, em todos os lugares, e as pessoas iam ler, e depois quem lia falava para o outro, para o outro, para o outro, e eu ia tomando conhecimento. Olha, o rei vai querer conhecer todas as mulheres, porque ele quer eleger, ele quer coroar uma nova rainha. E todas estão convocadas para estarem na presença do rei. E quando isso chegou aos ouvidos de Mardoqueu, ele falou: opa, agora é a oportunidade para que o rei seja influenciado de forma positiva por nós, pelo nosso povo. Porque se nós não tivermos uma influência com o rei Assuero, nosso povo será destruído. Então ele chamou a sobrinha Esther. Ao contrário também do que o livro fala de Ruth, o livro de Ruth não fala muito sobre a beleza física de Ruth. Mas o livro de Esther diz que Esther também era uma mulher muito bonita. Uma mulher muito bonita. Só que ela era uma plebeia, vamos dizer assim. Uma mulher lá no campo, uma camponesa. Então ela não tinha os mesmos cuidados, os óleos, os leites, os perfumes, né? As mulheres para servi-la que tinha uma rainha. Mas mesmo assim, o texto nos diz que ela era uma mulher bonita. E então Mardoqueu falou: Esther, agora é a hora. Agora é a hora de você tentar se aproximar do rei e tentar promover algum tipo de situação para que o rei a veja e quem sabe ele se interesse por você e você se torne a rainha no lugar de Vasti. Todas essas parece uma história, né, irmãos? E é uma história. Parece um romance, tal qual o livro de Ruth. Na verdade, é uma história romântica. Eu lembro que um tempo atrás alguns falavam assim: olha, parece a história do Charles, né, o marido da Diana. É Charles, né, príncipe Charles. E da Diana, que era Diana, sei lá, que era mulher do campo, camponesa, tal, e foi promovida a princesa, né? Porque se casou com o príncipe. Então foi uma história bonita, o casamento, tal. E depois deu toda aquela tragédia que nós conhecemos. Então alguns olham e falam: olha, parece que é igual. E na verdade, irmãos, é uma história. É um romance aqui, só que envolvendo uma situação real. E uma situação onde um homem estava atento àquilo que o inimigo queria fazer contra o seu povo. Quem era esse homem? Mardoqueu. Ele está lá, atento. Opa, espera um pouquinho. O que está acontecendo aí? Então, irmãos, o Amã armou uma armadilha, conseguiu colocar na cabeça do rei que os seus inimigos eram os judeus, os hebreus. E ele então estava prestes a fazer um édito também, mandando exterminar todos os judeus.
foi quando entra Esther no meio aí da história. Então o rei vê aquela mulher, fala, poxa, essa mulher, me interessei por ela, tal, diante de todas as que passaram, moças muito bonitas, foram preparadas para estarem ali na presença dele, mas ele se apegou a Esther, ele gostou de Esther, ele amou Esther. Então foi aí que Mardoqueu falou, Esther, você está no palácio, eu estou no palácio. Ele, como tio, ele agora tinha acesso. E ele falou, nós estamos ouvindo que Amã está nos traindo. Amã vai armar para nós e o nosso povo será exterminado. Então agora é Esther que pede lá um banquete, uma espécie de festa, onde ela consegue deixar o plano de Amã cair por terra, desmascar a Amã. E a forca que estava sendo feita para enforcar Mardoqueu, que era considerado o traidor, foi a forca que usaram para enforcar o Amã. Então, Deus usando a instrumentalidade de quem? De Esther, dessa mulher. Agora nós vamos começar alguns aspectos práticos, né? Essas mulheres, irmãos, elas são mulheres de ouro mesmo, como eu falei, né? Maria é uma jovem judia que se tornou a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Arriscou a sua vida, quase perdeu seu noivo José, quando nela foi concebido do Espírito Santo o Cristo de Deus que viria para ser o nosso Salvador. Corrie ten Boom, mulher que arriscou a sua vida ao esconder no porão da sua casa judeus que estavam sendo perseguidos e mortos na Segunda Guerra Mundial. Por amor ao Senhor, ela era uma serva de Deus, ela passou anos em campos de concentração, onde viu também as suas irmãs morrerem. Tem a outra lá, me fugiu o nome agora, tem até um museu dela, Anne, como é que é? Eu vou lembrar dela. Anne Frank. Anne Frank. São mulheres de Deus, mulheres que Deus usou. Beth Scott Stan, uma mulher que viveu poucas décadas, morreu nova, mas a sua fé destemida levou a trabalhar num dos lugares que sempre teve perseguição contra o Evangelho. Que lugar eu estaria falando, irmãos? Começa com Xi e acaba com Na. Adivinharam aí? A China, Hudson Taylor, ficou lá tantos anos, pregando o Evangelho, né? Ela foi capturada numa rebelião comunista, ela sofreu demais. Mas ela tinha, o versículo que ela tinha por base era Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ela ajoelhou-se ao lado do seu marido, curvou a cabeça e foi decapitada. 700 alunos do Instituto Bíblico Moody compareceram ao culto em memória de Beth Stan, por sua vida entregue ao campo missionário. Por que eu estou falando dessas mulheres? Porque nós temos mulheres aqui. E eu quero dizer para você nessa noite, você não é diferente de Esther. Deus usou Esther, a forma como ele quis usar. Deus usou Ruth. Deus usou a Maria, graciosa, bendita entre todas as mulheres, e trouxe ao mundo o nosso Salvador. E eu quero dizer para você que Deus pode usar cada uma de vocês. Deus pode usar cada um de nós. Por quê? Porque eu posso resumir isso. Ele é Deus. Amém? Então Esther foi essa mulher. Talvez para o povo hebreu uma das mais importantes ou a mais importante de toda a história bíblica, envolvendo uma personagem feminina. Se tornou mais tarde então a rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Muito bem, até aí tudo bonito, né, irmãos? Uma história linda, não vou ler toda a história aqui, fiz um resumo para os irmãos entenderem. Agora vamos enxergar
a parte prática de toda essa história aqui envolveu a nossa personagem bíblica Esther. Tem muita coisa aqui, mas eu não vou falar tudo, porque eu acho até que depois eu vou preparar um estudo em cima dessa mensagem de hoje. Mas vamos voltar então, irmãos, pegar agora o contexto atual, o contexto de hoje, o hoje. Vamos pegar o hoje, o agora. Esther, ela poderia ser uma pessoa amarga. Ela poderia ser uma pessoa com traumas. Não é? Por quê? Porque ela não conheceu os pais. Ela foi criada sem os seus pais. Não sei exatamente de que forma os pais não fizeram parte da vida dela, mas ela cresceu sendo cuidada pelo tio. Então ela podia ser uma mulher amarga, cheia de traumas, decepções. Grava isso aí. Grava isso. Em segundo lugar, ela não teve opção de vida. Ela não teve uma opção particular. Hoje você conversa com jovens aí, eles podem falar, eu vou estudar nutrição. Eu vou estudar medicina. Opção de vida. Não é assim? Não, eu quero abrir meu próprio negócio, eu vou cuidar do meu negócio, etc. Esther não teve opção na sua vida particular. Isso nos dias de hoje, irmão, seria motivo de revolta. É ou não é? Você não fica ouvindo direto aí? Você tem que reivindicar os seus direitos. Você não teve oportunidades. Olha, coitado, o cara matou o outro com 50 tiros, coitadinho. Ele não teve oportunidade na vida. Olha, tadinho do... Não vou nem falar porque tenho medo, tenho apreço pela minha vida. Mas alguns caras da televisão, algumas pessoas chamadas importantes, né? Você vai olhar a vida da pessoa e fala, meu Deus. Olha, não teve oportunidade. Esther não teve oportunidade. Nem por isso ela virou uma mulher, ou se tornou uma mulher vulgar. Estava ali na dela, esperando as oportunidades. As oportunidades não vieram para Esther. Ela não seguiu uma carreira particular, ela não teve direito a escolher um homem. Olha, eu me apeguei a esse homem, olha, ela não teve essa escolha, irmãos. De tentar, pelo menos, né? Vou tentar conquistar aquele homem, vou tentar conquistar aquele rapaz para casar, para ter uma família. Não, ao contrário. Entre aspas, né, eu coloquei aqui, ela se viu obrigada a casar com um estranho. Quem era o rei? O cara que está lá em cima. Como era o rei? Violento? Não? Gentil? Sei lá. Mas ela foi obrigada. O tio falou, olha, tem que dar um jeito aí. Porque se você não casar com o Assuero, nosso povo vai estar em maus lençóis. Então ela não teve direito, irmãos. Pelo contrário. Ela não teve a oportunidade de escolher uma pessoa, um rapaz, para casar e constituir uma família. Ela foi obrigada a casar com um estranho em nome de uma causa que talvez nem seria dela em particular, mas era a causa do seu povo. A causa do seu povo. Você conhece uma história assim na Bíblia? De alguém que veio aqui, não precisava passar por tudo que passou, mas passou, porque ele veio aqui defender a causa do seu povo. Você que está sentado aí, você que está me ouvindo, me vendo, eu que estou sentadinho aqui. O nome dele é Jesus Cristo. Oh, aleluia. Que bom que esse homem fez isso. O Deus encarnado, Cristo. Então, meu irmão, resumindo, ela viveu em prol dos outros. E em honra ao seu Deus. Abriu mão de tudo em honra ao seu Deus. Vamos repetir? Vamos repetir aqui para ficar bem gravado. No contexto de hoje, ela não teve a companhia dos pais,
Por isso, teria toda a situação para se tornar uma pessoa amarga, com traumas, com decepções do seu passado. Como é que a gente usa? Como é que é a doença do século aí? Sérgio, me ajuda aí. Depressão. Podia ser uma pessoa depressiva. Mas ela não foi. Não teve opção da sua vida particular. Não pôde escolher o que podia ou não estudar. Não. Teve que seguir aquilo que o tio falou. Olha, tem que ser assim, assim e assim. Porque senão o nosso povo vai sofrer. Não teve a opção de escolher uma carreira particular, de escolher um rapaz para casar, constituir uma família. E, enfim, ela viveu em prol de outros e em honra ao seu Deus. Eu pergunto, irmão, seria possível uma história dessas nesses dias? A gente ouve um pouquinho a história da Madre Teresa de Calcutá, que abriu mão de tudo para ir cuidar lá dos órfãos, dos abandonados na Índia, né? Por isso a Madre Teresa de Calcutá, na Índia. Abriu mão de tudo da vida dela. Mas será que dá para se comparar ao que fez Esther? Então, irmãos, eu pergunto, seria possível uma história dessas nesses dias? Eu acho que cada um tem que responder no particular, porque é você e Deus. Por isso que eu disse uma vida de abnegação. Abriu mão. Benevolência. Amor ao próximo. E à causa de Jesus. Olha que lição Esther nos dá, irmãos. Abriu mão de tudo. Em nome de uma missão. Qual foi a recompensa de Esther? Se tornou rainha. Mas será que do fundo do coração era isso que ela queria? Do fundo do coração, será que foi a vida que ela previu para viver, que ela desejava viver? Não é? Mas enfim, irmãos, foi a vida que Deus preparou para ela. E como nós temos falado muito aqui, o que é que nós estamos fazendo nesse mundo? Temos uma missão. Temos uma missão. Eu chego à conclusão, irmãos, que vários dos dilemas do ser humano é porque ele não entende ou não aceita, às vezes, as situações. Eu lembro que uma vez eu dei um estudo aqui para a juventude, e até no culto eu citei, né? Eu não escolhi nascer no Brasil. Eu não estava lá no projeto, cheguei lá diante do Criador, bati na mesa e falei, é o seguinte, hein? Eu quero ser brasileiro. Eu quero nascer em São Paulo. Eu quero crescer numa família de classe média para média baixa. Olha, eu não quero nascer lá na África, não. Onde os povos brigam entre eles, família briga com família, etnia contra a própria etnia. Você teve essa oportunidade? Você lembra de ter questionado o Criador? Lembra? Você bateu na mesa e falou, Criador, o negócio é o seguinte, hein? Eu até brinquei, né, na época, falei, se eu pudesse, eu preferia nascer na Itália. Mas não deu, nasci no Brasil. Estou brincando, né, irmãos? Olha a bandeirinha aqui que eu honro de todo o meu coração, né? A bandeira do meu país. Isso aqui eu honro de todo o meu coração. Como diz o hino, se preciso for até a morte. Mas eu não escolhi. Eu não escolhi, irmãos. Então eu tenho que entender, poxa, a gente deixa oportunidades passar na vida? Deixa ou não, irmãos? Opa! Meu pai brincava. Meu pai brincava, eu era mais novo, ele brincava assim comigo. Eu perdi um carro por causa de uma palavra. Falava, como, pai? Como é que pode um negócio desse? Como é que pode perder o carro por causa de uma palavra? Eu cheguei para o cara e falei, dá esse carro para mim. Ele falou, não. Por causa de uma palavra. Né? Não, acabou, perdeu o carro.
Mas às vezes a gente tem oportunidades, não é? Eu tive muita oportunidade, eu louvo muito a Deus nos empregos por onde eu passei. Eu entendo que Deus preparou pessoas que me deram oportunidade. Me deram oportunidade, eu falei, eu tenho que provar o meu valor. Então, eu lembro, isso eu vou levar até o fim da minha vida terrena, com muito carinho. Assim como as burradas que a gente faz na vida. E atire a primeira pedra quem não fez nenhuma burrada na vida. Quem não fez nada errado na vida. Não é? Atire a primeira pedra. Então, irmãos, às vezes eu entendo assim, o homem bate cabeça, o ser humano bate cabeça, porque ele não entende qual é a missão dele. Às vezes nós cristãos estamos nessa. E eu insisto muito nisso. Olha, Esther foi uma vida de abnegação. Abriu mão de tudo. Por quê? Deus tem um plano aí, eu preciso de você, Esther. Nós temos missionários no campo hoje, arriscando a vida para falar de Jesus. Sentiram no coração, olha, Deus está falando, eu vou. Não é? Deus está falando, eu vou. Agora eu estou aqui em São Paulo, e eu fico perguntando, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar no teu reino? Qual é a minha missão? E eu, no caso, fui entendendo, como eu fiquei dentro desse seminário tanto tempo, para Deus tem alguma coisa para eu fazer aqui nesse lugar. E eu quero, então, ensinar, quero melhorar naquilo que eu estou ensinando, quero repartir as minhas experiências. Essa é a missão que Deus me deu. Qual a missão que Deus vai me dar amanhã? Não sei. Os planos não são nossos, os planos são deles. Vai que aparece algum Mardoqueu no meio do caminho e fala, para tudo. Para tudo, porque Deus está precisando de você aí. Vai ter que abrir mão de tudo, eu não sei. Deus é que sabe todas as coisas. Mas eu chamo a atenção aqui, irmãos, a vida dessa mulher. É mulher de ouro, Esther, uma mulher de ouro. Mas como eu falei antes, é uma mulher igual a vocês que estão aqui. Um ser humano igual a nós que estamos aqui nessa noite. E temos que descobrir, Senhor, o que a gente precisa fazer. Irmãos, o mundo está bom? O que vocês acham? Está bom o mundo? Fosse há uns 2 anos atrás, muita gente já falava, para mim está bom. Tenho dinheiro, estou com saúde. Mas desculpe usar essa expressão vulgar, né? Hoje está todo mundo com a pulga atrás da orelha. É ou não é, irmãos? O que mais se conversa hoje, o que é, irmãos? Covid. Pandemia. Um amigo colocou um pedido de oração aí, urgente. Não quero amedrontar você não, hein? Eu lembro vagamente dele porque eu era criança. Ele deve ter uns 10 anos mais que eu. Ele tomou as 2 doses da vacina e está na UTI. Aí eles estão indignados. Não deu o prazo da vacina fazer efeito. Não sei, irmão, eu não sei de nada. Não quero ser ninguém a falar essas coisas. Misericórdia. Mas há uma grande interrogação, os irmãos concordam? Quando a gente acha que vai melhorar, olha lá na Índia, tá o pessoal passando cocô de vaca no corpo para escapar da Covid, porque está uma terceira onda, ou não sei aonde, outro país. Hoje eu estava vendo lá um jogo de futebol na Inglaterra com um monte de torcedores dentro. Tem alguns países, parece que a coisa está normal, outros parece que está indo pior. Ou seja, nós estamos no que, irmãos? Numa grande gangorra, né? Um lado pende para cá, vai melhorar, outro lado pende para cá, vai piorar e a gente não tem um equilíbrio, irmãos. No meio disso tudo, nós estamos aqui. E a pergunta é, o que Deus tem para nós? Qual é a nossa missão? Pastor, fica tranquilo que eu vou esperar tudo isso passar, aí eu vou pegar firme na minha missão. A palavra de Deus diz que a hora é quando? A hora é hoje. A hora é agora. Não é? Amanhã eu não sei. Não estou nem dizendo
por causa de pandemia. Não estou nem dizendo isso, irmãos. Estou dizendo, amanhã, sei lá, você machuca o pé, você não consegue nem sair do lugar. O cara fala, ó, vai ficar aí 6 meses sem poder andar direito aí. Não vai poder fazer o mínimo possível. Sei lá, não sei. Quando a gente olha a vida de Esther, irmãos, a gente tem mais um desafio. A vida de Ruth foi um desafio. Eu vou abandonar tudo, vou abandonar agora a minha sogra, não vou abandoná-la, né? Acabou, morreu o marido dela, morreu meu marido, que era filho dela, mas eu vou ficar com ela aí, vou ao lado dela aí. Vamos ver o que Deus tem para a minha vida. E Deus tinha algo lá na frente para Ruth. E para Esther aqui, irmãos, a coisa já foi consolidada. Foi entronizada como rainha, foi colocada como rainha, e como rainha, ela pôde interceder pelo seu povo. Por isso que até hoje o judeu festeja a festa do Purim, que a forca que era para Mardoqueu, e a destruição que era para o povo, se tornou para os inimigos de Deus, para Amã e todos os inimigos de Deus. E um dia, meu irmão, o bicho vai ser enforcado também. E o povo de Deus vai ser levado em triunfo. E nós vamos reinar com o nosso Senhor para todo sempre. Amém? Esther é mais uma mulher de ouro. É mais uma mulher que nos dá uma lição tremenda, maravilhosa, mas que também nos deixa o desafio, né? Qual o desafio? A minha vontade ou a vontade de Deus? É muito fácil a gente falar, não, eu quero ver qual é a vontade de Deus. Falar é muito fácil, mas colocar em prática é muito difícil, né, irmãos? Para todos nós, não tem, nessa história não tem melhor, não. Para todos nós, colocar a palavra de Deus em prática, ela é o desafio que está colocado para nós hoje, amanhã e enquanto estivermos aqui. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, Criador dos céus e da terra, nosso eterno Salvador por Cristo, Rei, nós te buscamos, Senhor, porque a palavra diz que Tu tens sido a nossa cidadela, o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa saída. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a nossa missão. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o que estamos fazendo. Te louvamos, ó Pai, pela preservação. O Senhor tem nos preservado. O Senhor tem cuidado de nós. Nós nos sentimos abençoados por Ti. Nós nos sentimos até, Senhor Deus, privilegiados, ó Pai, por conhecermos a Tua palavra nesses dias de tanta confusão, de tanta indiferença com relação ao ser humano que nós estamos vendo nesse mundo aí. Tantas dúvidas, Senhor. No meio de tudo isso, nós podemos dizer que nós temos uma certeza, que o Senhor preparou a nossa morada. O Senhor tem preparado um tempo que não será um tempo restringido por uma hora, por um minuto, por um dia, por um mês, por um ano. Será um tempo sem tempo. A única certeza que nós temos é que será sempre um amanhecer, porque a estrela da manhã está ali. O Senhor Jesus está ali e nós com Ele por toda uma eternidade. Uma certeza nós temos: não haverá mais trevas, não haverá mais dor, a morte já não existe mais, aleluia, porque o nosso Cristo, o leão da tribo de Judá, venceu. E é com Ele que nós reinaremos para sempre.
Por isso é a Ele que nós queremos render sempre, hoje e sempre a glória, a honra, a glória, o louvor e a majestade, Jesus. Aleluia, Jesus. Queremos dizer isso a Ti, Jesus. Vou colocar o grupo de louvor agora numa enrascada aqui. Eu vou pedir para eles tocarem. A Ele é a glória, ao Senhor a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Sempre amei.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana abençoada em nome de Jesus.